Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do programa Consultoria de Cálculo. Aqui eu escolho um aluno aleatório de cálculo e resolvo a principal dúvida dele. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é as principais propriedades do cálculo diferencial. O tema da aula de hoje é propriedades de limites, integrais e derivadas. Estou aqui com o Ismael Caetano. Fala, Ismael, tudo bem? Tranquilo? Oi. Tá animado para assistir essa aula, hein? Bastante. Um cafezinho que eu vou pegar pesado aqui. Eu sei da engenharia elétrica, então eu posso aprofundar bastante. Eita! Bom, vamos começar. Eu vou começar aqui, olha, com a definição de derivadas. A definição de derivadas é um limite específico. Então, todas as propriedades de derivada, elas são demonstradas com essa definição, são demonstradas com limite. A gente consegue resolver a maioria dos exercícios de derivada, né, usando a definição. Só que muito exercício cobra a aplicação das propriedades. Você não precisa demonstrar elas. Então, tem basicamente dois tipos, né? Você resolve a derivada usando as propriedades, só aplicar as regras, ou você resolve as derivadas usando a definição de derivadas. Se o problema é falar, resolva a derivada pela definição, você tem que usar o limite. Não pode usar a propriedade. Agora, se ele falar assim, ó, derive a função. Claro que você vai usar as propriedades, porque é mais rápido. Tá? Então, você só vai usar a definição de derivada se o enunciado pedir. Ou se você precisar demonstrar uma propriedade. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vou passar algumas propriedades básicas aqui de derivada. Vou começar com 5 propriedades básicas. A gente tem a derivada de um número. Quando eu colocar essa aspa, né, esse apóstrofo aqui, olha, é o símbolo de derivada, tá? Existem outras formas de representar uma derivada. Pode ser dy dx, por exemplo, d dx da função y. Tem outras formas. Só que essa forma do linha, né, é a mais simples, ela ocupa menos espaço, eu vou usar mais ela. Sempre que você derivar um número, a resposta é Zero. Aí, vamos colocar alguns exemplos aqui, ó. Qual é? Um momento. Derivada de constante é zero, né? Isso eu aprendi. Isso você aprendeu, né, no EAD. Não, beleza. Então, se aparecer para você assim, olha, calcule a derivada do seno de 10. Aí muita gente, quando olha para isso aqui, tenta usar a regra do seno de x. Só que não tem x aqui. Seno de 10 é um número. Qual o número? Não importa qual é o número. Seno de 10 é um número. Se é um número, não tem x. A derivada é zero. Entendeu? Então, muito cuidado. Se aparecer seno de x, aí não vai dar zero. Então, pensa assim, se não tem número, se não tem x, é um número. E derivada de um número é zero. Se aparecer, por exemplo, derivada de e elevado a π, aí, nossa, meu Deus do céu, o que é π? De onde que vem esse e? Você tem que interpretar. Isso é um número. Então, se eu derivar isso, vai dar zero. Simples assim. O E é chamado de Euler, né? É o número de Euler, né? É um número irracional. O E é o 2,71. Ai, não lembro. É 2,7, alguma coisa assim. E o eu π só sei de é o 3,14. 14, 15. Se eu não me engano, o E é 2,71. Mas é um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais. Né? Porque tem a dízima periódica, né? Que as casas decimais seguem um padrão. Você até consegue representar como uma fração, né? Por exemplo, você tem 0,333. Isso aqui é um número decimal infinito. Só que ele pode ser representado como uma fração. É o 3 nonos. Agora,
o número E e o número π é um decimal infinito que não tem um padrão. Então, você não consegue colocar eles no formato de fração. Não tem como colocar, tipo, 3 dividido por 4 e falar que isso é um π. Entendeu? Depois eu ajeito, É um sim. número irracional, porque ele não pode ser representado numa fração. Essa que é a ideia. Mas, assim, isso, para você resolver a derivada, isso não importa. A única coisa que é importante é você identificar que isso é um número, não é uma função. Beleza, vamos para a regra 2. Agora, por quê? Ismael, por que a derivada de um número é zero? Isso não é óbvio. Tá? Você demonstra isso usando a definição de derivadas. Você resolve esse limite aqui, coloca uma constante ali dentro, resolve o limite e vai dar zero. Aí você prova que isso é válido para qualquer função constante. A gente então vai trabalhar com demonstrações nessa aula. Vamos pegar a segunda regrinha. A derivada de uma constante vezes uma função, ela não vai dar zero. Cuidado com isso. Só vai dar zero se a constante estiver sozinha. Então, se tiver uma constante multiplicando a função, a constante ela continua, você tira a constante e deriva apenas a função. Não vai dar zero. Cuidado com isso aqui. Então, por exemplo, se você tem 10 seno de x, eu quero derivar isso. Não é porque tem uma constante que a resolução derivada vai ser zero. Primeira coisa que você faz é tirar o 10. O 10 que está multiplicando, você pode tirar da derivada, aí vai sobrar só a derivada de quem? Seno. Do seno. Aí qual é a derivada do seno? Isso é outro problema. Eu estou te mostrando. A única coisa que eu estou te mostrando aqui é que se tiver um número multiplicando a função, você tira o número, depois deriva a função. Isso só acontece quando o número estiver multiplicando a função, tá? Tem que ser uma multiplicação. Então, um outro exemplo aqui. Se você tiver, sei lá, π que multiplica tangente de x. Você quer derivar isso aqui. O π é um número. Então, você pode remover o π e derivar só a tangente. Tangente. Aí, qual é a derivada de tangente? Aí, isso é outro problema. É outra regra. Ficou clara a regra 2? Sim. Aí a gente vai para a regra 3. Eu vou passar as regras mais básicas primeiro. A regra 3, quando você tem a derivada de uma soma ou subtração, você pode separar. Sim. Faz a derivada das duas. Isso. Aí é bem tranquilo. Você faz a derivada do primeiro, mais ou menos a derivada do segundo. Então, sim, é completamente diferente, né? Da regra 2. Não tem constante aqui. Exemplo. Se eu tenho seno de x mais tangente de x, dentro de uma soma, como que eu derivo? Eu posso derivar o seno e somar com a derivada da tangente. Tudo bem? Sim. E tem como misturar as regras também, né? Vamos supor que a gente tem, sei lá, 10 elevado a x mais 4 cosseno de x. Eu quero derivar isso daqui. Aí a gente pode separar, né? A gente vai derivar o 10 elevado a x primeiro e somar com a derivada do 4 cosseno, certo? Sim. Aí depois a gente pode tirar essas duas constantes. Aí fica 10, que multiplica a derivada do E, 4, que multiplica a derivada do cosseno. A gente usou a regra 3 junto com a regra 2, por exemplo. Beleza? Sim. Essas são as mais básicas. Constante é zero, constante multiplicando pode sair, derivada de soma ou subtração vira soma ou subtração das derivadas. Bem tranquilo até aqui, né? Sim. Aí agora vem a regra do produto. Quando você tem um produto entre duas funções, aí começa a ficar divertido. A demonstração da regra do produto, nossa, dá umas 2 páginas.
Você coloca uma multiplicação dentro do limite e desenvolve. Fica enorme. É muito legal. Enfim, não vai preocupar com demonstração aqui não. Você vai derivar o primeiro vezes o segundo. Segundo, o inverso do outro. Mais deriva o segundo vezes o primeiro. Você falou o inverso do outro. Só toma cuidado, porque o inverso de 2 é meio. Tá? Não, eu falo inverso, que é o inverso da função, por exemplo. Porque trocou, né? Primeiro com o segundo com o primeiro. Mas só cuidado, Isso. porque se fosse uma prova oral, você não ia passar, não. Você falou que aqui nessa faculdade a prova é oral, se você falar o inverso da função, o inverso de fx é o quê? É 1 sobre fx. Sim. Só cuidado com isso, tá? Ok. Mas entendi o que você falou. Primeiro deriva o f vezes o g, depois deriva o g vezes o f. Isso. Você percebeu que eu derivo o primeiro e multiplico pelo segundo sem derivar o segundo. Sim. Então, essa parte que eu circulei aqui já faz parte da resposta. Você não precisa mexer com ela. Aí depois você vai derivar o segundo e já multiplicar pelo primeiro. Sim. Quando você multiplica pelo primeiro, você também não deriva. Então, um exemplo aí. Ó. Você tem seno de x vezes tangente de x. Você vai derivar o seno de x vezes o segundo sem derivar. Então, o que eu colocar aqui em roxo já faz parte da resposta. Você não precisa de mexer mais. Depois Sim. você soma com a derivada do segundo. Aí você deriva a tangente de x e multiplica pelo segundo. Deriva a tangente de x e multiplica pelo primeiro, que é seno de x. Então, muito cuidado. Quando você tem derivada de um produto, você não pode derivar o primeiro de vez em derivar do segundo. Pelo amor de Deus. Dá vontade de fazer isso aqui, não dá? Ó, dá vontade de falar assim, ó. Ah, isso aqui é fácil. Você deriva o seno de x, depois multiplica para derivar da tangente. Né? Aí é fácil demais. Cuidado com isso aqui. Nunca faça isso. Se você fizer isso aqui, você toma 0 na prova. Nem considera o que você fez. Então, quando tiver derivado de um produto, você usa a famosa regra do produto. Derivado do primeiro vezes segundo, mais derivado do segundo vezes primeiro. Aí, depois de desenvolver a regra do produto, você tem que calcular a derivada de seno de tangente, que é um outro problema. É uma outra regra. Tem que fazer as coisas, né, separadas. E vamos fazer a regra 5. Se eu tiver um quociente, se eu tiver, por exemplo, f de x sobre g de x, aí você usa a regra do quociente. Você não pode derivar o de cima e dividir pela derivada de baixo, né? Cuidado. É muito parecido com a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, só que agora é o de cima e o de baixo, né? Então você deriva o de cima vezes o de baixo, depois você deriva o de baixo vezes o de cima. Igualzinho à regra do produto. Só que qual que é a diferença? Você lembra? É menos, não é mais. Sim. Tá? Só toma cuidado com isso, porque a regra do produto é mais. Como é mais, tanto faz você resolve essa parte ou essa. Agora, aqui na regra do quociente, faz muita diferença. Você tem que seguir essa ordem. Primeiro você deriva o de cima vezes o de baixo, depois o de baixo vezes o de cima. Sim. Como tem o menos, a ordem faz toda a diferença. Se você trocar a ordem, você vai encontrar a resposta errada. Beleza? Sim. E tem mais um detalhe, né? Para ficar bonito, a gente tem que dividir todo mundo aqui pelo de baixo ao quadrado. Pelo de baixo ao quadrado. Essa regra parece que é difícil, mas não é. Não é. Por quê? Depois de aplicar ela, você só vai resolver duas contas, que é a derivada de cima e a derivada de baixo. Todo o resto, olha, o que eu estou circulando, olha, esse g de x, esse f e o g ao quadrado,
já faz parte da resposta. Você não mexe mais. Sim. Você só tem que aprender a desenvolver o raciocínio, né? Aplicar a regra. Depois você só trabalha com essas duas funções. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho seno de x sobre cosseno de x. Aí é fácil, né? Aí é tangente. Deixa eu pôr um mais difícil aqui. Seno de x sobre e elevado a x. Aí é só aplicar a regra. Primeiro se deriva quem? Falei. O seno vezes o e de x menos o e de x vezes o seno de x. Derivada do e de x Pelo x. vezes o seno de x. Aí você pode perceber, ó, que essa parte aqui, ó, que eu estou colocando azul, você não mexe. Já é a resposta. Entendeu? E isso aqui muita gente tem dificuldade de enxergar a fórmula. Olha para essa fórmula gigante aqui e fica, meu Deus, F com G e tal, que coisa difícil. Na prática não é. É só você montar a lógica da fórmula e você já chega no resultado. Não tem muito segredo. Sim. Tem que dividir todo mundo pelo de baixo ao quadrado, né? Exatamente. Então, a única coisa que falta para você resolver o exercício é calcular a derivada do seno e a derivada do E. Como que calcula essa derivada? Aí é outra regra. Entendeu? Sim. Então, passei 5 regrinhas aqui de derivada, que são as regrinhas mais básicas. Agora, vou passar mais uma regra. Passar mais uma regra, só para a gente... Passar mais duas. Só para a gente tentar brincar, tá? Vou passar umas regras mais diretas agora. Porque existem várias, né? Passar uma lista, são mais de 20 regras. E dependendo do que você faz, pode passar de 30. Tá? Mas, assim, essas 5 primeiras regras aqui, elas são as mais básicas. Porque sempre vai ser uma soma, subtração, divisão, multiplicação. Então, a parte estrutural são essas 5 regras. Agora, como deriva... Pode falar. A regra do tombo também é bem legal. O tombo, a regra do expoente, né? Isso, que o expoente desce, aí tem aquela multiplicação x ao cubo, aí vira 3x ao quadrado. Só que isso aqui não é operacional, entendeu? Você entendeu a diferença? Aqui você está resolvendo a integral de um polinômio. Sim. Essas 5 primeiras regras, ela é estrutural. Elas são as mais básicas. Não importa. Sim. Por exemplo, você tem o seno hiperbólico de x. Provavelmente você nunca viu isso. É uma função muito louca, tá? Seno, chama sen H. Você já viu isso aqui? Seno hiperbólico? Não. É o sen da função trigonométrica, só com H depois. São funções hiperbólicas. É muito louco. Mas, enfim, se aparecer um trem desse, dentro de um produto, de uma divisão, de uma multiplicação, entendeu? A fórmula que você vai usar estrutural não vai mudar. É sempre essas 5 fórmulas aqui. Agora, na hora de chegar na parte de derivar o seno hiperbólico, aí você tem que saber a regra dele, entendeu? Sim. Então, beleza. Vou passar agora 2 regrinhas aqui. 3. Passar 3. Que não são regras estruturais, são regras mais diretas, tá? Vou passar aqui, ó, a derivada do seno de x. Você lembra qual que é? Derivada do seno de x? É. Cosseno? Cosseno de x, é isso aí. Tá sabendo. Porque tem aquela propriedade, né, lá de derivada também. É isso que você está fazendo, né? Derivada de seno, direto. Propriedade. Sim. Derivada de seno é cosseno. Você lembrou? Deixa eu falar. Qual é a derivada de cosseno? Você lembra? Tangente? Não. Menos seno. Seno. Aí a 6 e a 7 são bem fáceis de lembrar. Olha. Derivada de seno, cosseno. Derivada de cosseno é seno. É só trocar. Só que você tem que lembrar que quando tem o cosseno, aparece um menos. É bem fácil de lembrar essas duas, né?
Derivado de seno é cosseno, derivado de cosseno é menos seno. Agora, por quê? De onde que veio isso? Você tem que usar o quê? Limite. A definição de derivada. Agora, a demonstração da derivada do cosseno ser igual a seno é muito louco. Só para você ter uma ideia, tá? Só vou montar o limite. Para você calcular a derivada do seno de x, você vai resolver o limite quando h tende a zero do seno de x mais h menos o seno de x dividido por h. Aí, se você resolver esse limite aqui, você fica... não é fácil, tá? Essa demonstração não é fácil. Dá umas 2 páginas para você resolver esse limite. Aí tem que saber as propriedades do limite. No final, isso aqui vai dar cosseno. Entendeu? Só que em vez de aplicar a definição e resolver um limite, a gente já aceita, né? É uma propriedade, é uma regra. Derivado de seno é cosseno, derivado de cosseno é menos seno. Se cair no exercício, derive pela definição, aí você tem que fazer na raça, usando o limite. Se pedir derive, aplica a propriedade direta. E tem também a famosa regra do expoente, que você chama de regra do tombo, né? Regra do tombo. Você vai pegar o expoente, passar multiplicando. Depois você multiplica pelo expoente elevado a menos 1. Ou seja, alguns exemplos, né? X elevado a 3. Qual que é a derivada de x elevado a 3? Baixo o expoente, x elevado a expoente menos 1. X menos isso aí. Se você tem, por exemplo, x elevado a 100, aí fica 100 x elevado a 99. 99. Ah, isso eu entendi. Bem tranquilo. Essa regra é bem famosa. Agora, uma aplicação dessa regra, olha que legal. E se aparecer 1 sobre x ao quadrado? Você pode usar a regra do expoente aqui? Não pode. Não. Olha para a regra. A regra do expoente vale para 1 sobre x elevado a um número. Tem que saber ler a regra. Olha. A regra do expoente é 1 sobre x elevado a um número. Não é? Concorda que isso é completamente diferente? Vai usar a regra do consciente, né? Não. Você vai usar propriedades do pré-cálculo para transformar essa função em x elevado a menos 2. Porque todo expoente negativo, você inverte a base. Inverte a base, somos expoente? Não, né? Expoente negativo, inverte a base. Simples assim. Por exemplo, a sobre b elevado a menos 1 é a mesma coisa de b sobre a. Então, se você tem a sobre b elevado a menos 3, o que significa o expoente negativo? Significa que você inverteu a base. Só isso. É uma propriedade de potência. Então, sabendo dessa propriedade lá do pré-cálculo, concorda que eu consigo reescrever isso aqui como 1 sobre x ao quadrado? Sim. 1 ao quadrado, x ao quadrado. Agora, se eu inverter a base, vai ficar x sobre 1, não vai? Sim. Inverter a base, o expoente fica negativo. E x sobre 1 é x. Isso. Aí fica x elevado a menos 2. Simples assim. Então, 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa de x elevado a menos 2. Aí pensa comigo. Você não sabe derivar isso aqui. Eu vou usar a regra do quociente. Se você usar a regra do quociente, não está errado não, tá? Vai dar certo. Só que assim é mais rápido. Né? É bem mais rápido. Quando você transforma para cá, quem é o expoente? Olha só. Está no formato x elevado a um número, não está? X elevado a um número. Só que o número agora é menos 2. Entendeu? Como que você deriva x elevado a menos 2? Baixa o expoente, que é menos 2, vezes expoente é menos 1. Não vai pôr menos 1 aqui não, hein? Menos 2 menos 1 é menos 3. Aí tem que saber, propriedade básica lá de números negativos. Eu vejo muita gente errando porque faz 2 menos 1,
Aí põe menos 1 aqui. Tem que ter muita atenção. Tá? Eu estou te mostrando que a regra do expoente, ela também é válida para frações. Entendeu? Porque toda fração, você pode inverter com expoente negativo. Ok? Ok. Uma aplicação da regra. Uma outra aplicação dessa regra, clássica também, tá? Olha só. Eu tenho a raiz de x ao cubo. Meu Deus! Raiz quadrada. Gente tem trauma, né? Vê uma raiz já sai correndo. Primeira coisa, eu posso usar a regra do expoente aqui? Eu posso falar que a derivada disso é raiz de 3x ao quadrado? De onde você tirou isso? Não. Eu falei alguma vez que, tipo assim, a raiz de uma função, a derivada da raiz de uma função é a raiz da derivada? Isso não existe. Não. Então tá tudo errado. Entendeu? Você tem que aprender a ler as regras. Eu posso usar a regra do expoente só porque está dentro da raiz? Não pode. Não pode. O que a gente pode fazer aqui, você sabe? Não. Propriedades de potência, de novo. Toda raiz vira expoente fracionário. Você sabia disso? Ah, mas... tá lembrando. A raiz de x, o expoente aqui do x é 1. Quando não tem nada, né, o expoente é 1. E quando não tem nada a raiz, o índice é 2. Então, raiz de x é x elevado a meio, certo? Sim. Aí, esse é o macete. Se você lembrar que a raiz de x é x elevado a meio, você lembra de qualquer outra raiz. Porque se raiz de x é x elevado a meio, você lembra que o 1 veio de baixo e o 2 veio de cima. Entendeu? É só você lembrar, raiz de x é meio. Aí qualquer outra raiz você consegue resolver por comparação. Então, essa daqui, por exemplo, olha, aqui é 2. Eu posso escrever isso aqui como x elevado a quanto? 3 sobre 2. 3 sobre 2. Pronto. O que a gente não conseguia resolver, agora a gente consegue, porque está no formato x elevado a um número. Viu como que o pré-cálculo é importante? Sim. Você manipula a função antes de usar a regra. E quando você usar a regra, você pode manipular a função também para chegar numa resposta melhor. Enfim, manipulação algébrica tem que dominar muito bem. Então, vamos usar a regra de derivada aqui agora. Qual que é a regra? Ó, baixo expoente, expoente menos 1, não é? Sim. Baixo expoente, expoente menos 1. Nesse caso, o expoente é uma fração, não tem problema. Essa fração aqui, ó, você pode considerar ela como um número decimal, 1,5, ou mantém, né, a fração, tanto faz. Vamos trabalhar com decimal, que é mais fácil fazer de cabeça. Baixa o expoente, que é 1,5, que multiplica x elevado a 1,5 menos 1. 0,5. Você entendeu isso aqui? Eu usei a regra do expoente para resolver uma função com raiz. É muito comum isso. Agora, vamos usar agora as regras de potência para resolver, para transformar a resposta numa resposta melhor. Esse 0,5 que está no expoente não é a mesma coisa que meio? Sim. E meio é o quê? Raiz de x. Concorda? Sim. X elevado a meio é raiz de x. Então a resposta é 1,5 raiz de x. Ou seja, eu estou te mostrando que a regra dos expoentes também vale para radiciação. Vale para fração, vale para radiciação. Não vale só para expoente, entendeu? Você aplica as regras do expoente e manipula. Aí tem regra, né, de logaritmo, regra de tangente, secante, cotangente. Por exemplo, derivado de cotangente, você sabe? Sim. Qual que é a derivada de cotangente? Fala cotangente? Qual que é a derivada da cotangente de x? Menos tangente? Menos cossecante ao quadrado de x.
Enfim. Eu tenho anotado essas propriedades aqui, mas eu não decorei, não. Não aprendi, tipo, decorar. É bom decorar porque você usa muito, né? Você usa muito. É tipo tabuada. Tabuada você não decorou? Do início era difícil, né? Porque assim, Sim. Imagina, você tá lá somando, feliz da vida. Pô, 2 mais 4 é 6. Legal. Né? 9 mais 2, 11. Tranquilo. Aí do nada vem multiplicação. Imagina, a primeira vez que você viu multiplicação quando você era criança. 9 vezes 7. Você tem que fazer 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 de cabeça. Que loucura é essa? Como assim? Pô, imagina a cabeça da criança. Pô. Fazer 9 mais 9 mais 9 de cabeça, rápido assim. Aí, pô. Eu contava no... Oi? Eu lembro que eu contava no dedo quando eu era criança. Quando Contava eu tava no aprendendo. dedo, pois é. Naquele nível, a tabuada era uma coisa absurda pra gente. Então, quem chega aqui em derivada e olha um negócio desse aqui, né? Derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Isso aqui é fácil. Porque se cair na prova, deriva cotangente, qual é a resposta? Menos cossecante ao quadrado, acabou. É só você saber a regra. Vai tentar provar que a derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Isso é difícil. Você vai ter que resolver aquele limite com trigonometria. Entendeu? Então, isso aqui é como se fosse a tabuada da derivada. Tem várias regrinhas, são mais de 20, e é bom você decorar. Você decora de forma natural, né? Você usa tanto que você acaba decorando. E tem que você consegue demonstrar todas, né, usando a definição de derivada. Exatamente. Tranquilo? Eu não vou passar todas, senão não vai dar tempo de a gente ver integrais. Tá? Vou passar só essas 8 aqui. Lembrando que essas 5 primeiras são as regras de derivada. Vou pegar uma coisa aqui, rapidão. Mas eu tô vendo, pode. Tá. Essas 5 primeiras regras são regras no sentido estrutural. Vale para qualquer função. Agora, a partir da regra 6, você tem regras específicas, entendeu? Não é uma regra estrutural. E tem várias outras. São muitas regras para decorar, só que tem vários macetes para você decorar ela mais fácil. Mas eu não vou passar isso nessa aula, não, beleza? Tem derivada de tangente, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Tem vários macetes para você conseguir decorar todas essas fórmulas sem tanto desespero. Tá? Tem vários macetes, são padrões que você enxerga que você consegue decorar bem rápido. Enfim, é muito importante você dominar, você saber muito bem todas as regras de derivação. Aí, se você continuar, depois de dominar as regras de derivação, vem a regra da cadeia, né? A regra da cadeia é muito louco. Porque, assim, Ismael, olha isso. Você sabe derivar o seno de x, né? Só que se aparecer na sua prova o seno da tangente de x, aí ferrou. Não vai dar cosseno de x. Você sabe derivar o seno de x. Se aparecer o seno de outra coisa que não é x, você não sabe fazer. Aí você tem que usar uma outra regra, que é a famosa regra da cadeia. A ideia da regra da cadeia é quando tem uma função dentro da outra. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que você sabe derivar x ao quadrado, não sabe? Mas e se aparecer o cosseno de x ao quadrado? Aí complica. Não é tão óbvio assim. Não é só aplicar a regra. Tem um detalhezinho a mais. Você tem que saber a regra da cadeia. E é usada demais, tá? A regra da cadeia. Tem também a derivação implícita. Já ouviu falar dessa? A derivação implícita é quando você tem x e y misturado. Porque tudo que a gente está vendo até aqui, por exemplo, quando eu falo que a função é seno de x, o y quer seno de x, né? Y é igual a seno de x. Você tem, aí o y' é cosseno de x. Entendeu? Tudo que a gente viu aqui para trás dessas regras, a gente está supondo que é y igual com função de x. Isso aqui, quando aparece, ó, por exemplo, y igual a x à quinta, aí a derivada é o quê? 5x à quarta. Certo? A quarta. Então, essas propriedades que a gente viu, elas são válidas para funções explícitas. O que significa isso? Quando você tem y igual função de x.
Entendeu? Sim. Mas existem as funções implícitas. É tipo assim, ó. Você tem x mais y, que é igual a xy quadrado, mais o seno de xy. Olha que loucura. Não é só y igual. Você tem x e y misturado. Quando é y Verdade. igual, você já pode aplicar as propriedades direto. Quando você tem x e y misturado, muitas vezes você não consegue isolar o y. Você não consegue escrever a função como y igual a uma função de x. Aí você considera que é uma função implícita. Aí tem um outro tipo, né, de derivada. Você derivar essa função é um pouco diferente. Você usa tudo que você já sabe, mais um detalhezinho a mais. Beleza? Beleza. Tem a derivação logarítmica também. A derivação logarítmica, ela é muito legal. Que, tipo assim, imagina você derivar isso aqui, olha, e elevado a x vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Nossa senhora, o que eu fiz aqui? Vezes o cosseno de x vezes x elevado a 10. Olha isso. Você tem 4 produtos. Você vai ter que usar a regra do produto um em cima da outra. É tipo assim, ó. Você considera que esses dois é o primeiro e esses dois é o segundo. Aí quando você for derivar o primeiro, você usa o produto de novo. Entendeu? Sim. Ou não? Olha só. Vamos tentar estruturar isso aqui, só para você ter uma noção. Derivado do primeiro. Quem é o primeiro? É elevado a x seno de x, certo? Eu vou derivar. Eu não estou derivando. Eu estou falando que vou derivar. Vezes o segundo, que é cosseno de x. Menos x. Isso. Aí menos. A gente repete esse daqui. Derivada do segundo vezes o primeiro. Sem derivar. Isso que eu tenho que fazer, tá vendo? Só que, concorda comigo que quando você for derivar o primeiro, você vai ter que usar a regra do produto de novo? Sim. Entendeu? Olha como é que fica grande. Vamos resolver o primeiro aqui, ó. Derivada do primeiro. Peraí. Derivada do primeiro vezes o segundo. Mais. Aí você deriva o segundo vezes o primeiro. Tudo isso aqui é a resposta da primeira derivada. Concorda? Tudo isso vezes quem? Vezes o segundo, né? Sem derivar. Sim. Deixa eu duplicar aqui, fica melhor. Tranquilo? Aí, vamos continuar. Menos. Aí, a gente vai usar, tem que usar a regra do produto para resolver a segunda derivada. Sim, e repetir a outra. Aí você vai. Derivada do cosseno vezes x a décima. Mais derivada de x elevado a 10 vezes o cosseno. Ismael, só tem um problema aqui, né? De onde você tirou esse menos? Você que falou menos. Da fórmula. A fórmula é mais. É produto, não é quociente, não. É. Regra do produto. Derivado do primeiro vezes o segundo. Mais derivado do segundo vezes o primeiro. Concorda? O menos aparece na regra do quociente. Sim. Não é na regra do produto. Tudo bem? Concorda que esse menos aqui está errado? Aqui é mais. A gente usou o mais aqui certo, só que em cima a gente usou o menos, né? Você que falou menos aí, eu coloquei o menos também. É muita coisa, né? Com a regra do consciente. É, confundiu com a do consciente. Mas você entendeu a lógica? Eu derivei o primeiro vezes o segundo. Derivei o segundo vezes o primeiro. Só que na hora de derivar o primeiro, tem que usar a regra do produto. Na hora de derivar o segundo, tem que usar a regra do produto de novo. Então a gente usou a regra do produto 3 vezes. Isso aqui vezes o primeiro, né? Vezes seno de x, seno de x. Aí o que está faltando para matar o problema? Tem que derivar ainda o e, o seno
o cosseno e o x elevado a 10. Só que eu não vou fazer isso, porque eu não passei todas as regras. É só para você entender. Sim, eu entendi. A derivação logarítmica, ela consegue resolver esse tipo de exercício aqui de forma rápida, sem ficar fazendo vários produtos ao mesmo tempo. Entendeu? É uma técnica muito legal. Não é todo professor que passa. Muito legal. Um outro tipo de exercício que essa técnica resolve é tipo assim, ó. Você tem seno de x elevado a tangente de x. Olha que loucura. Você tem uma função no expoente da outra. Para você resolver isso aqui na raça, nossa, dá uma loucura, dá uma confusão. Você tem que colocar o ln do E, aí vira o expoente com cadeia. Fica gigante. Se você usar a derivação logarítmica, você faz quase de cabeça. Então é tipo um macete a derivação logarítmica. Pouca gente conhece. E se você usar o método convencional, né, que é regra do produto, quociente, regra do expoente, fica gigante. Com a derivação logarítmica, você faz bem rápido. É muito legal essa técnica. Então, tem várias, né? Tem várias coisas de derivado. Não dá para a gente ver tudo numa aula só. Agora, para finalizar, a gente está falando sobre propriedade de derivada integral, né? Vamos finalizar com as integrais. Eu vou falar das integrais indefinidas, tá? Indefinidas. Porque tem tipos de integrais, né? Tem as integrais definidas. As integrais definidas, ela não tem muito a ver com derivada, não. É diferente. Ela é completamente diferente. Tem uma relação da integral definida com derivada, só que não é óbvio. Você tem que usar o teorema fundamental do cálculo para demonstrar. Isso não é óbvio. Sim. E tem também as integrais impróprias, que é um outro tipo de integral, que você usa limite para resolver. Enfim, vou falar só das integrais indefinidas. Porque as integrais indefinidas, ela é exatamente a derivada ao contrário. Então, por exemplo, nós já sabemos que a derivada de seno é o quê? Cosseno. Não é? Sim. Aí pensa comigo. Ó, a derivada de qual função vai ser igual a cosseno? E aí? A derivada de qual função que é igual a cosseno? Sei. Entendeu, não? Vai ser o cosseno? Calma. O seno, na verdade. Derivada de seno é cosseno. Agora, vamos fingir que a gente não sabe que o seno está aqui. A derivada de quem que é cosseno? Seno. Seno. Pronto. Isso é integral indefinida. Entendeu? É o contrário. Você sabe a resposta da derivada, mas você não sabe a função que gerou ela. Sacou a ideia? Uhum. Aí, para você não ficar fazendo isso aqui toda hora, a gente usa o símbolo de integral. O que significa isso aqui? Essa coisa louca aqui, ó. Esse S cosseno de x. Aí é uma notação, né? Tem como explicar de onde veio o S. É um S de soma infinita. O dx indica a ordem. Aí tem diferenciais. Tem um monte de coisa envolvida aqui. Mas a lógica é o seguinte. A função que está aqui dentro é o resultado da derivada. Aí você tem que ler assim, ó. O que eu derivo que a resposta é cosseno? O que eu derivo? Que função que eu derivo? E a resposta dela vai ser igual a cosseno. Seno. Seno. Perfeito. Seno. Seno de x. Só que aí tem um pequeno problema. Pode ser seno de x mais 10. Porque derivar de 10 é zero. Se você derivar seno de x mais 10, vai dar cosseno, não vai? Sim. Se você derivar seno de x mais π, dá quanto? Seno. Cosseno. Derivado de seno é cosseno. Cosseno.
cosseno Se confundido. você derivar seno de x mais 37, quanto que dá? Cosseno também. Cosseno. Então, o resultado de uma integral indefinida são todas as funções em que, quando você deriva essas funções, a resposta é cosseno. Entendeu? Nossa, O problema é que você não tem uma resposta única, né? sim. Tem várias respostas. Só que você pode resumir essas respostas como seno de x mais uma constante. É uma constante qualquer, que pode ser mais 1, mais 2, mais 3. Agora, tem um teorema que prova que não existe uma outra função além de seno que você derive da cosseno. Tem que comprovar isso. Pelo menos isso, né? Porque imagina se tivesse mais de uma opção. Aí ia ficar divertido. Tava tenso de responder. Então, assim, você não precisa se preocupar com outras funções. Só existe uma, você tem que achar essa função. Aí, você pode pôr várias constantes, porque a derivada de constante é zero. Entendeu? Essa que é a lógica. Isso é uma integral imediata. Porque você bate o olho. O que deriva da cosseno? Seno. Acabou. Pronto. É direto. Agora, vamos pensar. Qual é a integral de seno? O que você tem que pensar? O que eu derivo que a resposta é seno? Não responde ainda não. Vamos pensar na derivada. Qual que é a derivada de seno? Menos seno? Menos Não. cosseno? Derivada de seno é cosseno positivo. Ah, é positivo, né? Ah, tá. A derivada de cosseno É menos é seno. menos seno. Ah, tá. Beleza. O que eu quero na resposta da derivada? Seno positivo, não é? Olha aqui. O que eu derivo que vai dar Sim. mais seno? Não é nenhuma dessas duas opções, né? Não. O que a gente pode pensar? Menos cosseno. Por quê? O menos é um número, lembra? Eu posso Sim. tirar o menos da derivada. Aí fica derivada, menos a derivada de cosseno. Qual a derivada de cosseno? Menos seno, né? Seno, uhum. Aí o menos com menos fica mais. Pronto. Achamos a função. Ó. O que se deriva da seno positivo? O menos cosseno. Entendeu? Nossa, eu tô conseguindo entender por aqui. Você está conseguindo entender, né? E assim, a gente tá achou mais a função. prático, do jeito que você explica, dá pra gente entender, sabe? Ah, que bom, que bom. O que eu derivo e a resposta é seno positivo? Qual que é a resposta da integral? Menos cosseno de x. Isso! Menos cosseno de x. Menos cosseno de x. É a função que você deriva que vai dar seno positivo. Não existe uma outra função de x que você deriva e vai dar seno. Tipo assim, de todas as funções que existem no mundo, só a menos cosseno de x que vai dar seno. Beleza? Você não precisa se preocupar com outras funções. Porque tem função que você nem sabe que existe. Tipo, seno hiperbólico. Cotangente hiperbólica de x. Não preocupa com nada. A única função que você deriva e vai dar seno positivo é o menos cosseno. Dá para provar isso. É o teorema fundamental do cálculo? Não, esse é outro. O teorema fundamental do cálculo, ele junta a integral, a derivada com a integral definida. É outra coisa. Integral definida é quando você tem valores, né? Tipo de 1 a 2. Sim. Entendeu? O teorema fundamental do cálculo, ele te mostra como que você resolve integrais definidas. Entendeu? É outra coisa. Esse teorema que fala que só tem uma função, eu nem sei o nome dele. Mas tem como provar. Tá? Que só existe uma função. Agora, o que você tem que lembrar aqui? Tem que ter a constante, né? Sim. E a constante é sempre zero? É uma constante qualquer, porque pode ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Tá bom? Toda integral indefinida, você vai achar uma função mais uma constante. Como que você acha essa função? Tem que saber as regras de derivada. Porque é as regras de derivada ao contrário. E como você sabe as regras de derivada? Fazendo limite, que é a derivada pela definição. Tá vendo que é tudo amarrado?
Entendeu? É isso. Aí, assim, essa integral que eu passei, ela é fácil. Porque a derivada de cosseno, pô, cosseno. A derivada de seno é cosseno. As regras são fáceis, entendeu? É imediato. É só você lembrar da regra de derivada ao contrário. Tá vendo essa regrinha que tá aqui? Aqui. Sim. Olha só, olha essa integral aqui. Tá no canto direito aqui da tela. Cadê? Ah, tá aparecendo em minha mão. Essa integral que tá no canto aqui. Integral de x ao quadrado de e elevado a 3x. Olha essa integral aqui. O que você deriva que vai resultar em x ao quadrado vezes e elevado a 3x? Não é imediato. Como é que você vai achar a função que a derivada dela vai resultar nisso? Entendeu? Isso é mais... Não é óbvio. Lembrando que você não pode separar, né? Pelo amor de Deus, não vai fazer integral de x ao quadrado vezes a integral de elevado a 3x, né? Me ajuda aí. Você viu que na derivada você usa a regra do produto. Na integral você tem que usar a regra do produto ao contrário, que a gente chama de partes. Integração por partes. É a regra do produto ao contrário. Enfim, esse tipo de integral aqui, ela não é imediata. Tá? Não é imediata. Você não bate o olho. O que se deriva da seno? Menos cosseno. Isso dá para pegar de cabeça, direto. Isso aqui não. Isso aqui você tem que resolver. Aí, usando o método convencional, o jeito que o seu professor vai te passar lá na sala, você vai demorar uma página, você vai demorar, dependendo do aluno, demora uns 10 minutos para fazer essa questão aqui, dá umas 2 páginas, cheio de conta, cheio de manipulação algébrica. Tem um macete top, velho. Tem um macete. É muito legal esse macete. Não tem condição. Eu faço a questão em 30 segundos para você. 30 segundos. É um passo a passo. E assim, não é uma coisa inventada, não, entendeu? É tipo um padrão que a gente consegue achar depois de fazer muito exercício. E eu vou passar esse macete lá na jornada. Participa lá, você vai gostar demais. Porque ainda mais vou você participar. Demorou, você vai participar, demorou. Participa lá que eu vou. Você, se eu não me engano, vai ser na aula 2. Na aula 2, nós vamos resolver integral desse tipo aqui, ó. Você tem x elevado a 10 vezes o cosseno de 3x. Pá, nós vamos resolver essa integral aqui em menos de um minuto. E eu vou convidar meus amigos da minha turma também para participar da jornada. Pode participar, pode convidar, ué, pode convidar. Vamos que a gente ajuda mais gente aí. Agora, se você fizer essa integral aqui, Ismael, usando o método convencional, olha para mim, eu juro para você, dá mais de 10 páginas de conta. Estou falando sério. É absurdo. Normalmente o que cai na prova é com expoente 4, às vezes com expoente 3, aí dá umas, tipo, 2, 3 páginas. Só que com um macete, velho, com esse macete, com essa dica, é muito rápido. É assim, você até pensa, por que o professor não me explicou assim? Porque, assim, você chega na mesma resposta com os 2 métodos. Provavelmente você nunca ouviu falar disso. Provavelmente nem seu professor conhece esse método. Eu não sei. Ele é bem... É um método... É tipo um segredo. É um segredo. Nossa, isso facilita. É claro que na jornada eu não vou conseguir passar todos os macetes que eu conheço, né? Mas eu vou garantir que esse método aqui, todo mundo sai de lá aprendendo. Eu vou garantir que todo mundo que está assistindo aquele evento vai conseguir fazer vários exercícios desse tipo aqui. Até quem nunca viu cálculo. Quem nunca viu cálculo. O cara está no pré-cálculo, vai começar a engenharia no próximo semestre. Ele vai pegar esse exercício aqui e vai fazer com o macete. De tão simples que ele é. Com o macete fica assim. Entendeu? E por que os professores colocam tanta dificuldade, né? Pois é o que você falou, Ismael. Eu não sei se é uma obrigação ou uma tradição. Mas eles fazem a aula muito formal, né? Com demonstração, seguindo aquela anotação do livro. Ele chega a norma do cálculo. Tipo, é uma norma, né? A minha aula é mais prática. Como eu fui aluno, entendeu? Eu sei aonde que você vai errar. Eu sei aonde você tem dúvida. Eu sei que o aluno que olha para a integral,
Ele olha para esse DX aqui e não sabe o que é isso. Entendeu? Ele olha para esse S e fala, meu Deus do céu, o que é esse S? O que está acontecendo aqui? Eu sei aonde que o aluno trava. E essa integração por partes, né, que é a técnica que muita gente usa, nossa senhora, isso aqui é o pavor de muito aluno meu. Né? Eu dou aula desde 2015, falando integração por partes, o aluno fica desesperado. Nossa, esse macete salvou a vida de muita gente. Porque o cara chegava na minha aula, tipo, a prova é amanhã. Vamos supor que a prova é amanhã. O cara não estudou nada, enrolou até o último dia. Aí, se eu for passar a técnica de partes toda para ele, não vai dar nem tempo dele estudar para fazer a prova. Aí, normalmente, eu fazia alguns aulões na véspera da prova e eu só passava os macetes. É assim? Faz 2 exemplos, pegou? Próximo macete. Essa integral você vai fazer assim ou assim. Tem 2 tipos. Faz 2 exemplos. Pegava a prova passar. Passou. Cara, vários alunos meus passaram sem nem ir nas aulas. Tipo, um mês, 2 meses de aula, e o cara ia, às vezes faltava, então ficava trabalhando no celular. Aí, na vez da prova, aulão de cálculo. Muitas vezes era corujão. Fazia corujão de cálculo. A gente começava, tipo, 11 da noite, ia até 7 da manhã, e a prova do cara é 7h30. Ele saía virado aqui da sala. Eu fiz isso várias vezes. Aí o pessoal gosta, porque eu já passo agora. O seu professor é assim, ele gosta de cobrar essa questão, você vai usar esse macete, pega esses 2 exemplos aqui e pronto, você está preparado. Bem prático, bem rápido. É uma outra vantagem. Como é que é? Muito bom. Eu estou adorando. Ah, que bom que você gostou. Essa é uma vantagem também de você conhecer o seu professor, né? Se você tiver provas antigas do professor, não é para fazer prova esperando que a prova vai ser igual. A ideia é você entender como que funciona a mente dele, o que ele gosta de cobrar, se cai demonstração, se cai exercício mais O nosso professor, ele gosta muito de cobrar questão de modelagem, sabe? De aplicação? Aplicação, modelagem. Todo exercício dele tem 1 ou 2 questões disso. E ele fala que é questão de prova também. Aí, isso é muito importante você entender, né, como que o professor cobra. Imagina um outro tipo de professor que, em vez de cobrar as aplicações de derivada integral, ele cobra demonstração das formas. Você tem que estudar completamente diferente. Então, fechou, Ismael. É isso aí. É isso aí. A gente viu, né, as principais propriedades de derivada integral e tudo desde o limite, né? Nossa senhora, que doideira. Mas foi muito bom, aprendi bastante. Bom, você curtiu mesmo? Sim, muito. Ah, que bom. Agora, quando eu precisar de ajuda, eu tenho alguém para entrar em contato. Nossa, pode me chamar, pode me chamar. Não se preocupe, você vai ter uns 3 anos de perturbação.